Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito me alegra poder participar e contribuir para o aniversário de 95 anos de nossa Diocese de Bragança Paulista e lembrar dos grandes feitos do passado que particularmente trazem para nós aquele sentido de pertença a uma família que tem história, que tem identidade. Eu particularmente sou novo ainda, tenho 10 anos de padre, sou diocesano, nascido nessa diocese, sem dúvida alguma, vindo de Franco da Rocha. Eu entendo e compreendo um pouco dessa história. Sei de grandes sacerdotes nossos, como aqui o auxiliar paroquial e já aposentado, Monsenhor José Herculano Arruda, que mais do que eu é alguém com plena autoridade para manifestar um pouco daquilo que vou dizer. Mesmo assim, me foi pedido gentilmente pela Diocese e gentilmente eu retribuo da melhor forma possível. O que vou falar foi baseado em algumas pesquisas dos documentos escritos, as cartas pastorais e as reflexões pastorais de Dom José Maurício da Rocha, porque me coube falar também e contribuir com um histórico desta figura tão emblemática de nossa Diocese, que é o nosso primeiro bispo, Dom José Maurício da Rocha. Então, particularmente, me alegra muito, porque atualmente pároco aqui da Basílica Menor de Nossa Senhora do Belém, como também grande auxiliador dessa história, sei que Dom José Maurício tem um imenso carinho, sempre teve um imenso carinho por esta paróquia que estou aqui. Então, saibam vocês, por exemplo, que estas duas peças sacras que estão aqui foram várias vezes osculadas, beijadas por Dom José Maurício da Rocha quando vinha para esta paróquia nas suas visitas pastorais. Esta mesma cruz e esta mesma imagem primitiva que lembra-nos a fundação da cidade de Itatiba. Então, portanto, é uma alegria poder partilhar deste momento. Penso eu que o melhor contributo que eu poderia dar é exatamente aquele que se baseia nos escritos pastorais de Dom José Maurício da Rocha. Sei que todo mundo, dos que forem escolhidos, tem muito o que falar sobre sua história, sobre seu testemunho, quem sabe até um pouco sobre sua severidade para lidar com as situações. Alguns até foram testemunhos oculares, como eu disse, o Monsenhor José Herculano Arruda, que está morando aqui conosco. Mesmo assim, me baseando nos documentos pastorais e nas junções históricas que a própria Diocese tem, que também temos arquivado nesta paróquia, eu contribuo desta forma. Então, começo a dizer sobre a pastoral de Dom José Maurício. Este alagoano empreendedor, homem de fé, que desde muito tempo formou-se como um homem de visão. Há quem diga que ele tenha sido um exímio senhor de engenho. Penso eu que este é um lado marxista da história, não me baseio nele. Agora, particularmente volto a dizer que Dom José Maurício era um homem realmente empreendedor. Sua visão sempre foi à frente, em dois sentidos, que constituem, quem sabe, os elementos da sua pastoral. Primeiro, o progresso das almas, porque seu objetivo, como é próprio da Igreja no tempo antigo, é a salvação das almas. O que Deus quer de seus pastores é que conduzam as almas para a salvação. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E Dom José Maurício, muito crítico em relação a tudo isso, tinha isso como meta principal. A segunda meta era, com certeza, e isso está testemunhado em vários dos seus feitos, sempre foi, e não se deixa e não é impossível de se notar ao longo da história, daquilo que ainda existe, sempre foi a elevação cultural do povo. Ele nunca aceitou a condição de um povo ignorante na fé.
como também no que pôde, construiu dignidade para as pessoas do seu tempo, segundo a visão que lhe era permitida, ele que ainda fazia parte do mesmo sistema histórico da reforma da Igreja de Pio VII, isso que aconteceu lá no início do século XIX e que veio se estendendo ainda até o Papa Pio XII. Então, portanto, Dom José Maurício pertencia a esta escola de pensamento, a esta reflexão, a esse sistema de empreendimento na fé e na vida. Então, portanto, é um homem que com certeza elevou culturalmente o seu povo da melhor forma possível. Então, eu quero que nós relembremos aqui que em 1925, Bragança Paulista foi elevada à diocese pela bula papal de Pio XI, mas não tinha ainda um bispo. Seu bispo só tomou posse em 20 de julho a 4 de fevereiro de 27, tomando posse em julho do mesmo ano de 1927. Ou seja, foi eleito bispo de Bragança em fevereiro, já em julho estava empossado. O que ele encontrou na diocese ao tomar posse da Sé Catedral de Bragança, após uma longa experiência de 8 anos lá em Corumbá, no Mato Grosso, ele encontrou um clero totalmente reduzido, uma quantidade de igrejas reduzidas, e tirando a Sé e outra paróquia que se destacasse, como em Atibaia, ou mesmo aqui em Itatiba, você encontrava uma diocese fragmentada por capelas, paróquias que eram, na verdade, capelas, muitas delas com aqueles problemas históricos, desde a desconstrução, da ausência de conservação, desde a limpeza até mesmo da estrutura de uma igreja organizada, faltando alfaias, faltando condições dignas, muitas vezes até da celebração dos sacramentos. Dom José Maurício encontrou uma diocese que se estendia ali de Bragança até Francisco Morato, na época um lugar só, Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, era entendido como Juqueri, um lugar só ligado à cidade de Mariporã. Pois muito bem, o que ele encontrou foi uma imensa extensão desmembrada de várias outras dioceses e, no entanto, um tremendo trabalho, porque ele só tinha encontrado, quando chegou, apenas 8 sacerdotes que pudessem lhe ajudar. Esta era a verdade. Então, portanto, ele não mediu esforços para trabalhar afinco como ele fazia em Corumbá. Pois em Corumbá, até com uma batina curta, ele era capaz de montar no lombo do burro e andar léguas e léguas para fazer suas pastorais e organizar as coisas. E isto aquele alagoano tinha como firmeza. E não teve dúvida. Em questão de 10 anos, na Diocese de Bragança, já em 1937, no 10º aniversário de sua posse, ele já havia construído uma diocese que estava erguendo muitas coisas. O aumento de 8 para 18 sacerdotes e a construção de várias sedes que serviram muito bem, não só para o governo diocesano, como também para o pastoreio das almas, tanto quanto aquela elevação cultural que eu falei. Porque ele já havia conseguido em Bragança uma instituição de ensino de peso, o Colégio Diocesano São Luís, para meninos, bem como o impulso do Colégio do Coração de Jesus para meninas, juntando a ele uma nova escola normal. Também
já tinha iniciado a construção de 3 igrejas e, muito bem entendido, já estava empreendendo um preventório para crianças necessitadas, junto com trabalhos diversos na Santa Casa de Misericórdia, em outros cantos da nossa diocese, em que religiosos convocados por ele trabalhavam afinco também na área da educação, tanto quanto se vê em Atibaia, no Externato São José, como se vê em outros cantos espalhados pela diocese. Ele estimulou com suas visitas que os párocos reformassem suas igrejas, construíssem as casas paroquiais e em todas elas estimulou o progresso também da educação, com a formação de pessoas que pudessem ter não só o catecismo, como também um impulso à educação, como também um grande impulso à cultura, pois muitas das igrejas tinham o grande progresso do cinema. Apesar de Dom José Maurício ser restritivo à vida comum nas suas cartas pastorais, ele não era restritivo ao progresso da cultura, desde que ela servisse a Deus em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, em quase toda a região bragantina, os primeiros locais que rodavam filmes públicos eram os salões e salas das igrejas. É impressionante dizer isso, mas se via isso em Tuiuti, se via isso em Jarinu, se via isso em Caieiras, se via isso em Bragança, isso com grande auxílio dos padres do PIB, como o Padre Aldo e Padre Donato, que ajudaram na reconstrução, na construção de Bragança, do lado do Matadouro em diante. Dom José Maurício foi um empreendedor. Ele havia construído caminhos de comunicação como a Rádio Diocesana, que hoje é a Rádio Bragança. O homem tinha uma visão esplêndida, pois o seu progresso fez com que muitos entendessem que era preciso mais. Apoiou os intelectuais, ajudou a impulsionar os movimentos católicos, tá certo? Entre eles a Ação Católica, como também o estímulo à formação de clérigos, como, sem dúvida alguma, fez as paróquias entrarem à disposição da comunicação com os primeiros jornais. Muitas das cidades da Diocese de Bragança tiveram o primeiro jornal rodado também junto à comunidade católica, que apoiava, incentivava e, mais do que tudo, custeava esses jornais. Dom José Maurício da Rocha teve uma visão ampla em relação às questões da sociedade e da igreja. Deu sua resposta exata a um certo movimento internacional que tentava trazer para o Brasil algum tipo de influência negativa no verdadeiro nacionalismo, que Dom José Maurício era um grande defensor. E era defensor porque tinha uma visão do estrago que isso faria. Estrago esse que até hoje nós pagamos enquanto sociedade brasileira. Homem que tinha a capacidade de conversar com os generais da ditadura e de conversar com os mais humildes, ajudando-os naquilo que estava no alcance. Então, portanto, o vínculo que ele criou com as paróquias e com o povo era um vínculo de um verdadeiro pastor, como de um verdadeiro pai, reverenciado e ao mesmo tempo temido. Temido não porque impusesse o medo, mas porque o respeito que ele dava e se fazia dar era o que constituía para ele a sociedade real, organizada,
que conseguisse fluir a partir de Deus junto aos homens. É por isso que ele aqui em Itatiba foi muito reverenciado. Em 1957, seu carinho era tanto que ele chegou a vir a inaugurar, no dia de Natal, o órgão de tubos desta paróquia, que até hoje funciona. Tocou o órgão na sua inauguração e imediatamente voltou a Bragança para os festejos da vigília de Natal. Homem de fé, homem de coração aberto, homem que acompanhou o sofrimento de seus padres, como também foi firme em relação a muitos erros. Homem que construiu vigor e certeza do que é preciso diante de Deus, pois nenhuma paróquia deixou de construir aquilo que é de Deus e aquilo que é dos homens. É por isso que quando foi chamado de intransigente, a 13 de abril de 1952, auxiliando e muito grandemente a memória do Papa Pio XII, ele disse assim: transigiu porque podia fazê-lo. A igreja é, porém, intransigente quando a matéria é daquelas que forçam a intransigência. É por isso que visitava constantemente o mosteiro de São Bento em São Paulo. E lá fazia até muitos dos seus retiros espirituais. Dom José Maurício exigia de si muito do rigor da própria regra de São Bento, pautando naquelas passagens em que a regra diz assim: é atribuído à culpa do pastor tudo aquilo que o pai de família puder encontrar de menos no progresso das ovelhas. E sempre reverente diante das palavras que São Bento deixou a seus seguidores, ele também se apoiava: repreende, exorta, admoesta, isto é, temperando as ocasiões umas com as outras, os carinhos com os rigores, a severidade de um mestre e o pio afeto de um pai. Isto é o que diz a regra de São Bento. E era nisso que ele pautava muito do seu episcopado, porque tinha uma certeza: aquilo que está descrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 48: daquele a quem mais se confia, mais será exigido. E por isso, Dom José Maurício não teve dúvida de receber elogios de muitos, dizer aquilo que ficou marcado na sua frase latina: sin ipsum factum est, nihil quod factum est, que significa: sem ele, nada foi feito. Do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Isto é o testemunho pastoral de Dom José Maurício da Rocha. E aqui eu agradeço por ter aqui, diante da realidade possível, daquilo que está no alcance, em tão pouco tempo, poder contribuir. E espero que seja útil para a nossa diocese e para os irmãos e irmãs que pediram também meu auxílio para isso. Tenho certeza que gente bem melhor, muito superior no conhecimento e na história poderiam dizer muito mais, e muito mais aprofundado, verdades que até eu desconheço. Mas sei que Dom José Maurício faz parte de um legado, e um legado que não deve ser desfeito, mas ao contrário, lembrado com muito carinho. Peço que Nossa Senhora do Belém, a Virgem Imaculada, Mãe Padroeira de nossa diocese, proteja e guarde a todos nesse aniversário, nessa comemoração tão bela de 95 anos dessa diocese, que fez muito pela história, pelo progresso das almas, pela cultura e pelo conhecimento dos fiéis diocesanos. Deus abençoe a todos. Obrigado por me permitirem participar com todos. Fiquem com Deus. Como mãe que afaga o filho